A aula está sendo gravada. Boa noite, pessoal. Essa é a nossa segunda aula síncrona desse semestre, da disciplina de Projeto de Extensão 1. Eu sou o professor Adilson e essa aula síncrona a gente vai revisar tudo que foi dado até hoje, nas primeiras semanas. Nós estamos agora, iniciamos hoje, a quinta semana. Então, já tivemos 4 semanas por nós. E eu vou fazer uma revisão. Eu gostaria de que vocês pautassem, que vocês escrevessem quais dúvidas vocês tiveram até agora. Bom, a primeira semana nós trabalhamos com uma introdução do que é a extensão universitária. Foi uma introdução, não foi a fundo, foi mais para apresentar para vocês quais são esse assunto que é tão importante, mostrar que a importância dela, por que de ela ter essa importância, né? E como ela tem esse caráter interdisciplinar, que é o quê? A extensão universitária, como ela atua para fora dos muros da instituição de ensino, então ela acaba tendo que lidar com diversas disciplinas. Isso é interessante para o nosso curso, que além da parte técnica, a gente tem que olhar para as necessidades que a comunidade tem, né? Mostramos qual é o objetivo dela, que a gente quer se apropriar desse conceito de extensão universitária, de produção científica, como o nosso curso é numa área que está no cerne dele, uma área tecnológica. Obviamente, a produção científica e a extensão universitária vão ter esse viés tecnológico, mas não é só do viés tecnológico que a gente tem que ter. Bom, depois, isso foi basicamente da primeira semana. Além disso, a primeira semana também contou com uma história, do histórico da extensão universitária, e falou que ela é um dos 3 pilares das instituições de ensino. No nosso caso, aqui no IFES, nós temos ensino, pesquisa e extensão. Ensino são essas atividades que eu acho que são mais naturais e comuns dos alunos terem acesso, né? A pesquisa, quando você faz pesquisa aplicada ou não, mas com vista de criar conhecimento a respeito de determinado assunto, e a extensão, quando a gente utiliza esses conhecimentos obtidos no ensino, na pesquisa, para fora dos muros da instituição. Então, como é que a gente faz a diferença nas nossas comunidades, né? Como essas comunidades podem variar bastante, a extensão varia bastante também. Bom, essa foi a primeira semana. Mas a nossa disciplina, ela não é uma disciplina só de extensão universitária. Ela é de projetos de extensão universitária. Então, além dos conceitos de extensão, a gente tem que ter projetos. E os projetos são aqueles atividades que nós entramos, que elas têm início, meio e fim. Não são atividades contínuas. Você pode ter até constantemente novos projetos, mas são projetos diferentes, são projetos novos. Então, no caso, na semana 2, eu disponibilizei aquele projeto, um exemplo de projeto, né? Abraçando o Futuro, que é você utilizar a extensão universitária, por exemplo, para fazer a diferença, por exemplo, com idosos. A gente teve... Você pode até pensar, mas o que a tecnologia tem a ver com isso? Tem muitas pessoas que têm um olhar preconceituoso e acham que, por exemplo, os idosos não utilizam tanto tecnologia, mas, pelo contrário, eles utilizam cada vez mais e muitas vezes é o principal instrumento de comunicação que eles têm, às vezes, com outras pessoas. Então, nesse exemplo de projeto que eu passei, eu coloquei algumas perguntas lá de quais são os objetivos do projeto, qual é o público-alvo, o que se espera desse projeto. E essas perguntas, apesar de serem aplicadas nesse exemplo, elas podem ser aplicadas em qualquer projeto de extensão. Então, se você tiver algum outro projeto de extensão completamente diferente, por exemplo, você vai ter um projeto de extensão para criar sites ou sistemas de internet para a sua comunidade. Ainda assim, pode não ter nada a ver diretamente com idosos, mas você vai ter que ter um objetivo desse projeto, qual é o público-alvo desse projeto, o que você espera conseguir com esse projeto, etc. Então, todos os projetos eles têm essas características de terem objetivos, público-alvo, o que se espera desse projeto, e a característica dele ser finito, não é uma atividade constante. Então,
Não sei, se você tem, por exemplo, puxando uns exemplos mais para o lado do nosso curso. Você fazer um novo site é um projeto. Ou você, pelo menos, modificar um site. Você vai pegar um site que não é acessível e vai torná-lo acessível. Também é um projeto. Agora, você fazer a manutenção diária para que o servidor continue executando esse site, isso já não é um projeto. Isso é uma atividade que não tem fim, né? Você não faz a manutenção de um servidor que faz o host de um site e para em um dia. Ele tem que ser constante. Bom, na semana 3, eu mostrei quais são aqueles pilares da extensão. Então, eu falei da interdisciplinaridade, que são essas várias disciplinas que se juntam e tem essa sinergia para fazer a extensão. A interação dialógica, que é essa interação bem próxima, bem constante entre essas disciplinas e esse diálogo entre elas. A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, que é o quê? Apesar daqueles 3 pilares que eu falei, desses 3 pilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão, serem pilares, você não pode achar que eles não são integrados. Quando vocês forem fazer projetos de extensão nessa ou outras disciplinas, você vai atuar, por exemplo, com atividades de ensino. Você teve que aprender, por exemplo, para executar aquele projeto de extensão. Ou até mesmo a pesquisa. Se você vai fazer um trabalho com um determinado público-alvo, talvez você tenha que fazer uma pesquisa, talvez não, quase sempre você tem que fazer uma pesquisa para saber as necessidades daquele público-alvo. Então, esses 3 pilares são indissociáveis, eles são sempre juntos. Além disso, claramente, tem que ter um impacto e transformação social. Um projeto de extensão ele tem que ter um impacto positivo, ele tem que transformar aquela sociedade onde ele está incluído, porque ele tem que ter esses resultados esperados. E também o impacto não é só na sociedade externa à instituição de ensino, é em vocês, estudantes, também. Com o projeto de extensão, vocês vão perceber que vocês vão ser impactados, tanto em termos de aprendizado teórico de algum assunto que você estudou, mesmo prático. Às vezes a gente aprende algumas coisas na teoria, na faculdade, e a gente percebe que na prática a coisa é um pouquinho diferente. Então, uma coisa bem simples. Né? A gente aprende, por exemplo, a criar sites. Então, você vai ver que buscar esses requisitos com as pessoas, cada um tem diálogos diferentes, cada um tem jeito de falar diferente. Vocês vão aprender isso na prática com os projetos de extensão, e isso vai criar um impacto na formação de vocês. É até mesmo um impacto pessoal. Uma das atividades que mais enobrece, que mais causa, como eu posso dizer, um impacto positivo e pessoal mesmo, é quando você atua com outras pessoas, modificando a vida delas, aumentando a qualidade de vida delas, né? Às vezes uma coisa simples que a gente consegue fazer com tecnologia pode ser super difícil para outras pessoas. Então, para falar atuar nesses impactos, na 4ª semana eu mostrei mais detalhadamente quais foram esses pilares, esses 3 pilares, como eles foram desenvolvidos durante o tempo, e dei detalhes do pilar do ensino, do pilar da pesquisa e do pilar da extensão. Dei um exemplo bem interessante de pesquisa, que é aquele carro autônomo da UFES, o professor Alberto Ferreira desenvolve e já criou diversas inovações com a pesquisa dele. E, além disso, falei, obviamente, da extensão. No final, eu pedi para vocês pesquisarem alguns projetos de extensão interessantes e postarem lá no fórum. A primeira atividade não tem nota, mas as próximas 2 têm. Então, por fim, nessa semana eu passei 2 atividades. Antes que vocês reclamem que estão atividades todas ao mesmo tempo, não para entregar ao mesmo tempo. Eu só mostrei o enunciado das mesmas. Então, vocês vão ter 2 semanas para cada atividade que vocês entregarem. Uma é criar um vídeo bem simples, bem rápido, de 5 minutos no máximo, sobre extensão. Então, isso é interessante porque muitas pessoas têm, às vezes,
facilidade mais com escrever, mais com falar. Mas no caso, como a gente trabalha muito escrevendo, no caso eu vou querer que vocês falem. O que são essas... com esse vídeo, o que é a extensão universitária para vocês? Isso vai servir para vocês simplificarem, fazendo esse pitch, que é esse discurso muito rápido para explicar de forma bem rápida o que é a extensão universitária. O próximo é uma resenha crítica de um livro. Não é de um livro inteiro, na verdade, é da página 61, 77. Eu coloquei já o link lá para vocês. Você vai fazer uma resenha crítica dessa parte do livro, que traz informações extras que são muito interessantes para vocês. Ok? Ficaram com alguma dúvida relacionada a essas semanas? Como é que está o andamento do curso? Está indo bem? Estão com elogios, críticas? Podem falar à vontade. Se quiserem falar, podem abrir o microfone. Quem não quiser, pode escrever no chat. Pessoal, ninguém? Não, por enquanto nada. Olha, eu tenho uma reclamação. Os professores mediadores estão com saudade de vocês. Vocês não estão aproveitando os encontros síncronos que eles têm semanalmente. Em 2 dias por semana, 1 hora a cada dia, para vocês tirarem dúvidas e conversarem. Então, conversem sobre os trabalhos. Se tiverem alguma dúvida sobre o trabalho, conversem com eles, tirem as dúvidas. Mesmo que vocês não tenham dúvidas, depois de vocês fazerem o trabalho, apresente para eles, para ver se eles gostaram ou não, para ver se eles têm algumas críticas, para vocês tirarem uma nota muito boa. Eu também tenho outra reclamação, mas eu vou fazer com a turma de vocês, não com vocês. Tá pouca gente vindo na aula síncrona também. Mandei mensagem agora há pouco, relembrando o pessoal para não ter desculpa, mas veio poucas pessoas. Não adianta não vir nas aulas síncronas, não adianta não participar dos momentos síncronos com os professores mediadores e depois reclamar que não aprendeu alguma coisa, que perdeu alguma avaliação. Mas, bom, então, pelo jeito, vocês estão sem dúvidas. Então, uma tarefa. Olhem essa semana, verifiquem as tarefas que vocês têm que fazer, tá ok? Vejam, tentem adiantar o máximo que vocês puderem. Clique nas tarefas para vocês verem as datas da entrega e qualquer coisa, procure os professores mediadores. Cada polo tem um professor mediador. Bom, pessoal, então, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, tudo bem? E bom curso e boa noite. Tchau, pessoal.